O julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas estava na agenda da Corte para hoje. No início da semana, no entanto, o presidente do STF adiou a sessão plenária sobre o tema. Ainda não há uma nova data para discutir a questão. Onde nossos antepassados passaram ou onde elas estão enterradas é a nossa ligação com a terra. A partir do momento que o indígena tem o seu ancestral ou o seu ente querido naquele lugar, é a história dele que está ali. É a história e é como se fosse o nosso parente. A terra é a nossa família. Mas o direito de Maialu Auratio Carramãe e de parte dos indígenas a essa família, à terra de seus antepassados, pode estar ameaçado pelo marco temporal. Essa teoria defende que uma área só pode ser demarcada se ficar comprovado que os indígenas estavam nela no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Se o marco temporal for definido, como um critério para a demarcação de terras indígenas, quem ganha são principalmente os invasores dessas terras, porque os indígenas perderiam o direito sobre elas e essas pessoas que invadiram essas áreas, muitas vezes por ato de violência, por massacres contra os indígenas, eles poderiam ter a sua posse ou a sua propriedade validadas em cima das terras indígenas. A tese se baseia no caso da etnia Xocleng. Em 2009, a Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente de Santa Catarina tentou a reintegração de posse contra o povo Xocleng. Depois de diversos recursos, a decisão sobre a área chegou ao Supremo Tribunal Federal. A Corte já deu decisões desencontradas sobre o tema. Agora, por outro lado, a ideia é que o caso forme jurisprudência sobre o marco temporal. Segundo a FUNAI, a terra indígena é uma porção do território nacional demarcada por decreto presidencial e de propriedade da União. Habitada por uma ou mais comunidades indígenas, ela se torna inalienável e indisponível. A Constituição define também que os direitos sobre essas reservas são imprescritíveis. Atualmente, existem 488 terras indígenas regularizadas, que representam cerca de 12% do território nacional. Apesar da importância do tema, o julgamento que vai determinar a jurisprudência sobre o marco temporal no STF já foi adiado 2 vezes. Com certeza perde todo mundo, Primeiro, porque os indígenas precisam da terra para eles manterem a sua vida, a sua cultura, para eles continuarem tendo uma identidade única e específica que é formadora de toda a sociedade nacional, que é formadora da nossa identidade como povo também. E as áreas indígenas, elas são as áreas mais ambientalmente conservadas do país.